A noite de quinta-feira chegou às 18h38 e Rishi Valente estava a entrar na sua própria casa. Algo que, honestamente, era mais uma raridade do que a norma. Era a sua mansão, sim, mas para Rishi Valente, o temido chefe da máfia de Chicago, aquele lugar imponente era, na maior parte do tempo, apenas um ponto de pernoita entre reuniões, negociações, briefings de segurança e aqueles problemas pontuais que exigiam que certas pessoas se tornassem subitamente muito mais cooperativas. A sua equipa conhecia a sua agenda. A sua segurança sabia a sua agenda. O seu pai já nem fingia que Richie tinha uma agenda que incluísse jantares. Por isso, quando o sedã preto atravessou os portões antes do pôr do sol, pela quarta noite seguida, um segurança olhou para o outro. Nenhum dos dois disse uma palavra. Ambos gostavam de ter o seu emprego. Dentro do carro, Marco de Santis olhou para o homem ao seu lado e concluiu que o silêncio também era a opção de carreira mais saudável. 23 minutos antes, Richie tinha encerrado uma reunião que, francamente, estava longe de estar concluída. 4 homens esperavam para discutir um litígio de expedição. Outro tinha voado de Nova York. Um deles cometeu o infeliz erro de dizer que ainda tinham vários assuntos a resolver. Richie fechou a pasta. Amanhã. Assim terminou a discussão. Agora, ele atravessava a entrada principal da sua propriedade, vestindo uma camisa branca ligeiramente desabotoada ao colarinho, as mangas arregaçadas até aos antebraços, calças escuras imaculadas apesar de um dia de 12 horas. Tirou o relógio ao cruzar o foyer de mármore, e então ouviu uma gargalhada de mulher, calorosa, completa, completamente deslocada numa casa que passou anos a soar a pedra polida e silêncio caro. Rishi abrandou. O som vinha da cozinha. Disse para si mesmo que não havia nada de invulgar em notar. Afinal, Isa Reis trabalhava lá. Ele tinha-a contratado. Tecnicamente, ela trabalhava para o seu pai, e o seu pai tinha estado solitário. Era a razão pela qual Richie andava a vir para casa mais cedo, obviamente. Continuou em direção à cozinha, depois parou na porta e ficou simplesmente a observar. Isa estava de pé junto à bancada de mármore, sob as luzes pendentes quentes, o seu vestido floral suavizado por um avental pálido, atado à volta da sua cintura curvilínea. Cabelo escuro preso descuidadamente para cima, embora alguns caracóis tivessem escapado e emoldurassem o seu rosto. Legumes frescos cobriam a bancada. Uma tigela de tomates estava ao lado dela. Salsa espalhada sobre uma tábua de corte de madeira. Algo rico e alhoso borbulhava no fogão, e Isa estava a sorrir para Mateo Valente. O pai de Rishi, de 76 anos, que estava sentado ao lado da bancada numa camisa branca e colete escuro, parecendo consideravelmente mais entretido do que qualquer cardiologista provavelmente recomendaria. Aparentemente, Mateo tinha acabado de dizer algo ultrajante. Isa apontou a faca para ele. Não de forma ameaçadora, provavelmente. Mateo sorriu. Ela gargalhou novamente. Richie permaneceu na porta. Passaram-se 30 segundos, depois talvez 40. Ele não sabia. A sua atenção estava em Isa, a forma como ela se inclinava sobre a tábua de corte. A forma como ela ria com todo o rosto. A forma como seu pai a observava com um carinho que tinha crescido silenciosamente nas últimas 3 semanas. A cozinha parecia diferente. Não, isso não estava certo. A casa inteira parecia diferente sempre que Isa estava nela. Richie detestou aquela constatação imediatamente. Mateo olhou por acaso em direção à porta. Os seus olhos pousaram no filho. Depois, lenta e deliberadamente, deslocaram-se para o relógio antigo na parede. 18h39. Mateo olhou de volta para Richie. A boca do velho contorceu-se. Há momentos na vida de um homem em que as palavras são desnecessárias. Este era um deles. Richie quase conseguia ouvir os pensamentos do pai. Novamente, a expressão de Richie avisou-o para não começar. A expressão de Mateo sugeriu que ele tinha toda a intenção de começar eventualmente. Nenhum deles notou Marco parar vários metros atrás de Richie. Marco absorveu a cena. Isa a cozinhar. Mateo a sorrir. Richie parado na porta a fingir que não tinha alterado metade do seu plano para a noite para lá chegar. Marco desviou o olhar antes que o seu rosto o traísse. Então,
Isa virou-se. Viu Richie e sorriu. Simples, natural. Não o sorriso cuidadoso que as pessoas davam quando reconheciam o seu apelido. Não o sorriso nervoso que as mulheres às vezes usavam à volta dele. Apenas, Isa, estás cedo. 3 palavras. 3 palavras perfeitamente comuns. No entanto, algo no rosto de Richie suavizou antes que ele pudesse impedir. Mateo viu. Marco viu. Richie provavelmente teria preferido um ataque armado. Pelo menos esses eram diretos. A reunião terminou. Atrás dele, Marco de repente tornou-se profundamente interessado numa pintura de paisagem. Isa acenou. Sorte! Marco tossiu. Richie virou ligeiramente a cabeça. A expressão de Marco estava em branco. Dolorosamente em branco. Isa voltou para a tábua de corte. O jantar precisa de 20 minutos. Não tenho fome. Mateo baixou os olhos. Marco começou a afastar-se antes que ficar se tornasse perigoso. Isa encolheu os ombros. Então não comas. Richie devia ter saído. O seu escritório ficava no andar de cima. Várias chamadas estavam à espera. Um relatório precisava de ser revisto. Havia pelo menos 9 razões perfeitamente razoáveis para ele se afastar daquela cozinha. 5 minutos depois, ele ainda estava lá. Serviu água. 10 minutos depois, tirou o relógio e colocou-o ao lado da fruteira. 15 minutos depois, ele estava sentado em frente a Isa na bancada, enquanto ela lhe fazia provar um molho que ele supostamente não tinha demonstrado interesse em comer. Mateo observava tudo isso, e algures entre a segunda colherada desnecessária de Richie e Isa a rir quando ele tentou alegar que o molho precisava de mais avaliação, Mateo finalmente aceitou o que se tinha tornado óbvio. O seu filho estava em apuros. Em apuros bonitos, curvilíneos, empoeirados de flor. Richie ainda acreditava que estava a vir para casa porque o pai precisava dele. Mateo sabia melhor. 3 semanas antes, Richie Valente tinha contratado Isa Reis para dar a um velho solitário algo por que esperar ao jantar. Ele nunca esperou tornar-se o homem que observava o relógio. A mansão Valente tinha sido silenciosa o suficiente para se ouvir a solidão a mover-se por ela. Era um lugar magnífico. Colunas de pedra, tetos altos, uma escadaria imponente, mármore italiano, uma piscina interior que Mateo afirmava ser demasiado fria, apesar de ninguém se lembrar da última vez que ele a tinha realmente usado. Havia empregados por todo o lado, empregadas de limpeza, jardineiros, motoristas, segurança. No entanto, todas as noites por volta das 19 horas, a enorme sala de jantar continha exatamente uma pessoa, Mateo Valente. Aos 76 anos, Mateo ainda se vestia para jantar. Não formalmente, ele simplesmente acreditava que sentar-se à mesa de pijama era o início do colapso da civilização. A sua falecida esposa, Sofia, discordava apaixonadamente. As suas discussões sobre roupa duraram 43 anos. Mateo sentia falta de todas elas. Sentia falta da sua voz, do seu perfume, do seu péssimo hábito de reorganizar os seus livros e depois negar. Mais do que tudo, sentia falta de comer em frente a alguém que sabia exatamente quando ele estava a fingir que estava bem. Richie sabia que o seu pai estava solitário. Ele simplesmente não sabia o que fazer com esse conhecimento. Richie Valente entendia problemas com soluções mensuráveis. Ameaças à segurança podiam ser avaliadas. Perdas financeiras podiam ser calculadas. Homens não confiáveis podiam ser removidos de responsabilidades importantes. A solidão era irritantemente vaga. Por isso, Richie fez o que fazia desde a morte de Sofia. Ele providenciava. Mateo tinha um dos melhores cardiologistas do estado. Um médico verificava-o semanalmente. A sua medicação era organizada com precisão. O seu motorista estava disponível a toda a hora. Câmaras de segurança cobriam a propriedade. Se Mateo espirrasse 2 vezes, Richie provavelmente saberia antes do segundo lenço. Mas o jantar exigia tempo. Richie tinha se convencido de que o tempo era a única coisa que o seu pai entendia que ele não podia sempre dar. Mateo tinha parado de o corrigir. Então o seu apetite mudou. Não drasticamente. Um pouco menos de sopa,
metade do frango intocado, pão deixado no prato. O chefe da casa preparava tudo o que ele pedia. Mateo pedia menos. Eventualmente, o médico mencionou a Richie não como uma emergência, mas como um aviso. O peso de Mateo estava a baixar. O seu coração estava estável, mas a sua rotina estava a tornar-se demasiado isolada. Ele precisa de refeições regulares, disse o médico. E, francamente, companhia não faria mal. Richie sentou-se atrás da secretária no seu escritório, a ouvir com a expressão de um homem a receber informações acionáveis. Na manhã seguinte, Marco tinha uma lista de cozinheiros privados. A primeira candidata durou 11 minutos. Ela discutiu macronutrientes com tanta intensidade. Mateo perguntou se o frango agora exigia matemática antes do consumo. A segunda preparou algo envolvendo espuma. Mateo olhou para o prato, depois para Richie, depois de volta para o prato. Se a comida desaparecer antes de eu a comer, não considero isso eficiente. Richie esfregou as têmporas. A terceira candidata usou a frase jornada de bem-estar culinário. Mateo anunciou que, à sua idade, tinha completado viagens suficientes. Pela sexta candidata, a paciência de Richie estava mais fina do que os biscoitos decorativos que ninguém tinha tocado. Então, Isa Reis entrou na cozinha a carregar uma bolsa de facas sobre um ombro e uma tote de lona na mão. Uma colher de pau espetava-se do topo. Um limão rolou solto quando ela pousou a bolsa. Isa apanhou-o contra o quadril. Quase. O limão saltou uma vez. Ela prendeu-o sob o sapato. Richie observou. Isa olhou para baixo. Depois levantou lentamente o olhar. Ainda conta. Mateo riu-se de across da sala. Richie não riu, mas algo quase aconteceu no canto da sua boca. Isa notou. Isso interessou-a. Ela sabia quem era Richie Valente. A maioria das pessoas em Chicago sabia, embora discordassem ruidosamente sobre o quanto sabiam realmente. Os jornais chamavam-lhe empresário. Relatórios policiais usavam ocasionalmente vocabulário menos lisonjeiro. Pessoas que trabalhavam à volta dele simplesmente baixavam a voz. Isa esperava arrogância, talvez crueldade, definitivamente intimidação. Richie possuía intimidação sem esforço. Era alto, largo nos ombros, composto da maneira perturbadora de homens que nunca desperdiçavam movimentos. No entanto, ele não lhe tinha falado como se ela estivesse abaixo dele. Ele simplesmente explicou por que ela estava lá. O seu pai precisava de alguém que pudesse preparar refeições adequadas. Nada extravagante, nada experimental. Comida que Mateo realmente comeria. Isa olhou para o homem mais velho. Mateo olhou de volta. Gostas de sopa? Sobrevivi à escola interna. Comi coisas legalmente classificadas como sopa. Isa sorriu. Isso foi suficiente. Ela começou a cozinhar. 20 minutos depois, ela estava envolvida em guerra aberta com o fogão. A cozinha dos Valente tinha sido renovada há 2 anos. Tudo era controlo tátil, temperatura regulada, integrado, inteligente. De acordo com o designer, intuitivo de acordo com Isa, criminosamente sobreeducado. Ela pressionou um painel. Nada. Outro. Uma luz apareceu. Ainda sem calor. Ela olhou para o fogão. Mateo observava da sua cadeira. Richie estava com Marco perto da entrada. Isa pressionou mais um controlo. O exaustor subiu subitamente. Ela deu um passo atrás. Por que é que o fogão se está a transformar? Mateo começou a rir. Isa olhou para ele. Só preciso de fogo. Isso piorou as coisas. Mateo inclinou-se para a frente, ombros a tremer. Richie olhou para o pai. E foi nesse momento que Isa conseguiu o emprego. Não por causa da comida. Ainda não. Porque Mateo Valente estava a rir-se de verdade. O som tinha se tornado tão raro dentro da propriedade que Richie quase não o reconheceu. Isa acabou por derrotar o fogão. O jantar foi simples. Frango assado, vegetais, pão fresco, sopa. Mateo comeu devagar no início, depois mais. Isa não pairava sobre ele a perguntar se tudo estava aceitável. Ela limpou a bancada e ouviu enquanto Mateo se queixava das cozinhas modernas. Quando a tigela estava vazia, os dois estavam a discutir Sofia. Isa aprendeu que Sofia era uma padeira entusiasta, mas profundamente não confiável.
Mateo afirmava que os seus bolos ficavam tortos. Richie, a passar pela cozinha, corrigiu-o. Eles desmoronavam. Mateo parecia ofendido. A tua mãe chamava isso rústico. Os olhos de Richie aqueceram brevemente. Isa apanhou-o ali. Por um segundo, a famosa frieza desapareceu. Richie notou-a a olhar. Voltou. Interessante. Depois do jantar, Richie explicou o horário de Isa. 4 tardes por semana inicialmente. Ela podia usar a cozinha principal. As restrições dietéticas de Mateo estavam escritas claramente. Qualquer instrução de segurança de Marco deveria ser seguida. A ala leste continha escritórios de negócios e era privada. Isa ouviu. Depois perguntou qual era a refeição favorita de Mateo. Richie respondeu imediatamente. Baixo teor de sódio. Ela esperou. Isso não foi o que eu perguntei. A expressão de Richie mudou. Do outro lado da sala, Mateo tornou-se suspeitosamente interessado no seu guardanapo. Richie conhecia os números médicos do seu pai, a dosagem exata de cada prescrição, as datas de cada consulta. Mas refeição favorita? Uma memória surgiu. Frango estufado de Sofia. Polenta, algo com alecrim. Ele não pensava nisso há anos. Frango com alecrim, disse ele finalmente. Mateo olhou para cima. Richie olhou para ele. Um pequeno reconhecimento passou entre pai e filho. Isa não comentou. Ela simplesmente anotou. Naquela noite, Richie saiu para mais uma reunião. Voltou depois das 22h30. As luzes da cozinha estavam apagadas. Mateo tinha ido para cima. Richie abriu o frigorífico para a água. Um prato coberto estava na prateleira do meio. Sem nota decorativa. Sem cara sorridente, apenas um pequeno pedaço de papel para quando não estou com fome, muda de ideias. Richie olhou para ele, depois para a cozinha vazia. Devia ter ignorado. Em vez disso, aqueceu o prato. O frango estava bom. Irritantemente bom. Na manhã seguinte, Mateo encontrou o prato limpo ao lado do lava-loiça. Ele não disse nada. Às 16 horas, Isa voltou. Ela mal tinha tirado o casaco quando Mateo anunciou que Richie gostava do jantar. Isa olhou em direção ao corredor. Richie estava lá. Pensei que ele não estava com fome. Mateo acenou gravemente. Ele também. Richie encarou o seu pai. Mateo sorriu. E Isa percebeu imediatamente. O velho valente podia estar solitário, mas certamente não era inofensivo. Numa semana, Isa parou de se sentir como pessoal temporário. Isso aconteceu em parte porque Mateo se recusava a deixar que ninguém se comportasse formalmente à sua volta por mais de 15 minutos. Aconteceu em parte porque Isa nunca tinha sido particularmente habilidosa a manter distância cerimonial em torno da comida. Se ela estava a alimentar alguém, ela queria saber o que eles gostavam, não o que parecia impressionante, não o que uma tabela nutricional tecnicamente permitia, o que os fazia inclinar-se para o prato em vez de se afastarem dele. Ela descobriu que Mateo odiava a aveia simples, mas comeria a feliz assada com canela e maçãs. Ele afirmava não gostar de peixe. Isso era mentira. Ele não gostava de peixe mal cozinhado. Ele adorava pimentões assados. Ele adorava pão fresco. Ele possuía um talento suspeito para localizar sobremesas que ninguém lhe tinha oferecido. Uma tarde, Isa virou-se e encontrou um espaço vazio onde 3 biscoitos de amêndoa tinham estado. Mateo estava sentado na bancada a ler um jornal. Ela olhou para ele. Ele continuou a ler. Onde estão eles? Onde estão o quê? Os biscoitos. Mateo baixou o jornal. Que biscoitos? Migalhas decoravam a frente do seu colete. Isa cruzou os braços. Mateo olhou para baixo, fez uma pausa, depois afastou-as. Circunstancial. Richie entrou. Durante a fase final das negociações, Isa exigiu que Mateo entregasse o 4º biscoito que ela sabia que ele estava a esconder. Mateo exigiu representação legal. Richie olhou para o seu pai, depois para Isa, depois para a mão esquerda de Mateo, que estava suspeitosamente fechada. Dê-lhe o biscoito. A traição de Mateo foi imediata. Depois de tudo o que fiz por ti, Richie tirou o casaco. Tu criaste-me. Exatamente. Isa estendeu a palma da mão. Mateo entregou o biscoito
E depois passou os próximos 10 minutos a queixar-se que a ditadura tinha entrado na sua própria cozinha. Richie sentou-se na bancada a ouvir. Não porque pretendia ficar. Tinha uma chamada. Várias, de facto. Mas Isa estava a sorrir enquanto trabalhava. Mateo estava a discutir sobre amêndoas, e o barulho naquela cozinha fazia algo estranho a ele. Tornava a saída menos apelativa. Ele saiu de qualquer maneira, mas notou que esse era o começo. A segunda coisa que Richie notou foi a comida. As suas refeições nunca tinham importado muito para ele. Café importava, às vezes uísque. O jantar podia ser bife num restaurante ou massa fria em pé sobre uma secretária. Ele comia porque as pessoas eram inconvenientemente projetadas para precisar disso. Isa achava isso ofensivo a nível profissional. Uma noite, Richie chegou a casa depois das 22 horas. O seu pai estava a dormir. Isa estava a embalar sobras. Ela olhou para ele, depois para o saco de papel intocado na sua mão. Não almoçaste. Richie olhou para baixo. Ele tinha esquecido que o estava a segurar. Ocupado. Isa não disse nada. Isso foi de alguma forma pior. Ela tirou outro recipiente, encheu-o, fechou a tampa. Richie observou. Não precisas de fazer isso. Eu sei. Que estás aqui para o meu pai. Eu sei disso também. Ela colocou o recipiente no frigorífico, depois recolheu a sua bolsa. Richie permaneceu ali de pé. E se eu não quiser? Isa olhou para trás. Então amanhã de manhã, ficarei impressionada com o teu autocontrolo. Ela saiu. O recipiente estava vazio à meia-noite. Na noite seguinte, ela deixou massa vazia. Na noite seguinte, guisado vazio. Sem comentários, sem obrigado, sem admissão, apenas um recipiente limpo todas as manhãs. Tornou-se absurdamente satisfatório. Por isso, Isa decidiu testá-lo. Ela tinha estado a ajustar um molho de tomate picante para Mateo. A porção de Richie recebeu consideravelmente mais malagueta. Não perigoso, apenas o suficiente para responder a uma pergunta. Na manhã seguinte, o recipiente estava limpo e 2 garrafas grandes de água tinham desaparecido. Isa riu tão subitamente que a empregada de limpeza quase deixou cair uma toalha. Richie entrou, os seus olhos encontraram-se. Isa olhou para as garrafas vazias, depois para ele. Ele percebeu imediatamente. Ela esperou. Richie serviu café. Nada. O seu sorriso alargou-se. Gostaste do jantar? Sim. Nível de especiaria confortável. Richie tomou um gole medido perfeitamente. Isa olhou para a água. Ele seguiu o seu olhar. Nenhum dos dois disse outra palavra, mas algo mudou. O seu silêncio tornou-se brincalhão. Depois disso, Isa começou a aprender o que Richie gostava sem nunca perguntar diretamente. Ele preferia comida salgada a doce. Ele afirmava não gostar de sobremesas de limão e repetidamente comia-as na mesma. Ele não gostava de vegetais cozidos demais. Ele adorava alecrim. Ele odiava cogumelos com uma quantidade surpreendente de convicção. Quando Isa acidentalmente os incluiu num molho, Richie comeu tudo à volta deles, com tanta precisão, que ela quase admirou a dedicação. Ela começou a deixar um cogumelo no topo da sua comida deliberadamente. Ele começou a devolvê-lo no recipiente limpo. Um cogumelo intocado. Todas as vezes tornou-se uma pequena guerra ridícula que ninguém mais sabia, exceto Mateo. Mateo sabia de tudo. Ele também notou Richie a descer mais vezes. Richie tinha passado anos a mover-se pela sua propriedade como um convidado com documentos de propriedade. Agora, de repente, precisava de água da cozinha. Às 19, depois às 20 horas. Uma noite, Marco veio procurá-lo e encontrou Richie parado na porta a segurar um copo vazio. Aissa estava de costas para ele. Ela estava a amassar massa. Mateo estava sentado por perto a contar-lhe uma história. Richie não se moveu. Marco parou atrás dele. Passaram-se bons 10 segundos. Depois 20. Marco considerou anunciar a sua presença. Em vez disso, examinou o copo. Vazio. Richie finalmente sentiu-o. Os seus olhos encontraram-se. Marco olhou para o copo. Richie olhou para baixo, depois para Marco. Isso foi suficiente. Marco afastou-se. Ele valorizava o seu futuro. Isa também estava a notar Richie. Não as coisas óbvias. Todos notavam essas. O seu tamanho,
O seu silêncio, a forma como os guardas se endireitavam subtilmente quando ele entrava. Isa notou coisas menores. Todos os domingos à noite, Rishi verificava pessoalmente o organizador de medicação de Mateo. Ele confiava na equipa. Ele simplesmente fazia-o na mesma. Quando Mateo se queixou de que a casa estava fria uma noite, Rishi desapareceu. 20 minutos depois, Isa encontrou-o na sala de utilidades a falar com o empreiteiro de aquecimento. Noutra noite, Mateo adormeceu numa cadeira. Isa aproximou-se com um cobertor. Rishi já tinha pegado num. Ele cobriu o pai cuidadosamente, depois baixou a luz. Quando se virou e viu Isa observar, a sua expressão tornou-se reservada. Novamente, isso fascinou-a. Rishi comportava-se como se a ternura fosse algo que ele pudesse ser apanhado a fazer. Isa começou a compreendê-lo. Ele não carecia de emoção. Ele carecia de conforto em ser visto a tê-la. E uma vez que Isa notou isso, ela começou a notar a forma como ele a olhava. O primeiro incidente inconfundível aconteceu por causa de Evan Cole. Evan tinha trabalhado com Isa num restaurante no centro há vários anos. Era talentoso, simpático e permanentemente incapaz de devolver itens emprestados num período razoável. Ele chegou à propriedade numa tarde, a carregar o antigo caderno de receitas de Isa. A segurança reteve-o na entrada principal, até Isa confirmar que o conhecia. Quando Evan chegou à cozinha, Mateo já gostava dele. Evan abraçou Isa, completamente inocente. Infelizmente, Rishi entrou naquele exato momento. Ele parou. Evan libertou-a. Isa sorriu. Rishi, este é o Evan. Rishi olhou para Evan. Evan, para seu crédito, não reconsiderou visivelmente todas as decisões que o tinham trazido até ali. Eles apertaram as mãos. Rishi perguntou onde ele trabalhava, há quanto tempo conhecia Isa, se ele visitava muitas vezes. Isa lentamente virou a cabeça. A tua caderneta tem um procedimento de segurança. Rishi olhou para ela. Ele é desconhecido. Há 3 guardas armados lá fora. Isso não o torna familiar. Isa mordeu o interior da bochecha. Ela estava a tentar não sorrir. Rishi notou algo divertido. Não, isso era mentira. Ele sabia. Ela sabia. Ele sabia. Mateo, sentado por perto, sabia o exato momento em que o seu filho ficou com ciúmes e quase desejou que Sofia estivesse viva para testemunhar. Naquela noite, Isa alcançou um frasco em uma das prateleiras superiores. Os seus dedos roçaram nele. Não o suficiente. Ela esticou-se. Rishi ficou atrás dela. O seu braço esticou-se facilmente sobre o ombro dela. O frasco desceu. Por um segundo, Isa ficou presa entre Rishi e o balcão. Não presa, apenas ciente. O seu peito estava perto das suas costas. A sua mão desceu ao lado da dela. Os seus dedos tocaram no frasco. Nenhum dos dois se moveu imediatamente. Isa virou a cara ligeiramente. O olhar de Rishi desceu. Algo quente e calmo passou entre eles. Então Rishi afastou-se demasiado depressa. Ele entregou-lhe o frasco, foi-se embora. Isa ficou a olhar para ele. Mateo entrou momentos depois. Ele deu uma olhada na cara dela, depois em direção à porta que Rishi tinha usado. Interessante. Isa olhou para ele. O quê? Mateo abriu o frigorífico. Nada. Roubou uma azeitona. Ela afastou-lhe a mão. Até o final dessa semana, os horários de chegada de Rishi mudaram. 21h47, 21h21, 21h03, 21h41. Mateo começou a anotá-los no verso de um livro de palavras cruzadas. Ele não disse a ninguém. Ainda não. A primeira vez que Rishi terminou deliberadamente os negócios mais cedo por causa de Isa, ele não admitiu isso para si mesmo. A reunião tinha se tornado repetitiva. Isso era verdade. A sua paciência estava baixa. Também verdadeiro. Isa estava a fazer lasanha. Irrelevante. Completamente irrelevante. Às 18h12, Rishi fechou a pasta. Marco olhou para o relógio. Um dos homens do outro lado da mesa parou de falar. Terminamos. Eles não tinham terminado. Ninguém o desafiou. Fora do escritório, Marco seguiu Rishi em direção ao elevador. Para casa. Rishi premou o botão. O meu pai tem jantar. Marco esperou.
Essa explicação continha palavras. Tecnicamente, o elevador chegou. Marco entrou. Nenhum dos dois homens falou. Na propriedade, Mateo estava sentado na bancada enquanto Isa montava camadas de massa. Ela estava a explicar que Mateo não podia continuar a adicionar queijo sempre que ela se virava. Mateo discordou por motivos constitucionais. Richie entrou. Isa olhou para ele. A surpresa cruzou o seu rosto. Estás cedo. Richie não se tinha apercebido do quanto queria ouvir isso. Reunião terminou. Marco, a andar atrás dele, quase voltou a sair. Isa aceitou a explicação. Mateo não o fez. Ele olhou para o relógio, depois para o filho. Richie lançou-lhe um olhar de aviso. Mateo sorriu. Aquela noite tornou-se a cena de abertura fria que Richie mais tarde desejaria que ninguém tivesse testemunhado. Ele ficou na porta, observou Isa a rir, sentou-se apesar de alegar que não tinha fome, provou o molho 3 vezes, depois comeu um prato inteiro. Mateo acrescentou 18h38 ao seu registro privado. Na noite seguinte, Richie chegou às 19h14, depois às 19h02. Na sede, as pessoas começaram a adaptar-se. Ninguém perguntava por quê. Eles simplesmente aprendiam que as discussões que exigiam a atenção de Richie eram consideravelmente mais bem-sucedidas antes das 18 horas. Um associado mais jovem falhou em compreender isso e tentou prolongar uma reunião. Marco interveio. Amanhã, disse o homem confuso. O chefe disse isso. Marco olhou em direção à porta fechada do escritório de Richie. Não, eu gosto de viver. A mudança doméstica tornou-se impossível de ignorar. Richie ainda saía da propriedade todas as manhãs em fatos feitos à medida. Ainda resolvia problemas com a mesma eficiência glacial. Ainda tinha homens 2 vezes mais velhos a parar de falar quando ele entrava numa sala. No entanto, por volta das 19 horas, ele começou a aparecer na cozinha de Isa. No início, ele fingia que Mateo era a razão. Mateo ajudou a destruir essa desculpa. Numa terça-feira, Mateo anunciou que ia jantar com um velho amigo do outro lado da cidade. Richie aprovou os detalhes de segurança. Ele sabia exatamente onde o seu pai estaria. Ele sabia que Mateo não voltaria antes das 22 horas. Às 18h51, Richie chegou à casa. Entrou na cozinha. Isa estava sozinha. Ela olhou para cima, depois atrás dele. Onde está o Mateo? Richie afrouxou os punhos. A jantar com um amigo dele. Sim. Isa olhou fixamente. Richie percebeu tarde demais que tinha entrado diretamente na questão. Ela encostou um quadril à bancada. Então por que estás aqui? Silêncio. Richie Valente tinha negociado com investigadores federais, famílias rivais, políticos, homens que ficariam felizes em mentir enquanto lhe apertavam a mão. Nenhum deles o tinha feito sentir-se tão inconvenientemente exposto como Isa Reis, parada ao lado de uma tigela de tomates. O seu telefone tocou. Richie olhou para baixo. Marco, perfeito. Ele podia atender. Usar o trabalho. Sair. Em vez disso, recusou a chamada. Isa viu. A sua expressão mudou. Não triunfo. Algo mais suave. Richie olhou para o fogão. O que estás a fazer? Esse tornou-se o primeiro jantar deles sozinhos. Comeram na bancada da cozinha, em vez da sala de jantar. Isa recusou-se a carregar comida 6 metros, simplesmente porque a mesa formal existia. Richie não discutiu. Não muito. Sem Mateo entre eles, a conversa parecia diferente. Mais lenta, mais pessoal. Isa contou-lhe sobre crescer num pequeno apartamento onde a cozinha mal cabia 2 pessoas. A sua avó ensinou-lhe a cozinhar. Não através de receitas, mas por instinto. Uma pitada disto, um pouco mais daquilo. Provar, ajustar, tentar novamente. Isa tinha passado anos a trabalhar para restaurantes de outras pessoas. Restaurantes bonitos, restaurantes bem-sucedidos. Mas ela queria algo mais pequeno um dia. O seu lugar. Luzes quentes, porções sem pretensão. Mesas próximas o suficiente para conversar. Um menu que mudava porque os ingredientes mudavam. Richie ouviu. O que te impede? Dinheiro. Ele imediatamente começou a pensar em números. Ela viu-o. E antes que tentes resolver-me com uma transferência bancária. Não. Richie olhou para ela. Não disse nada. A tua cara disse.
A minha cara faz várias coisas das quais pareces não ter consciência. Richie recostou-se. Como o quê? Isa sorriu para o seu vinho. Isso soa perigoso. Ele quase sorriu. Quase. Então a conversa mudou para sua mãe, Sofia. Isa tinha ouvido histórias suficientes de Mateu para formar uma imagem. Engraçada, teimosa, barulhenta quando zangada, ainda mais barulhenta quando feliz. Richie admitiu que a casa tinha mudado depois de ela morrer. Não imediatamente. Primeiro, tornou-se cheia de gente, parentes, flores, condolências. Depois, um por um, todos foram embora. Mateu ficou em casa. Richie ficou no trabalho no início porque havia problemas para resolver. Depois porque o trabalho era mais fácil do que andar por salas onde Sofia já não existia. Isa compreendeu. Tu não estavas a evitar o teu pai. Richie olhou para ela. Estavas a evitar casa. Ele não respondeu. Isso significava sim. Isa não pressionou. Ela simplesmente estendeu a mão pela bancada e colocou a sua sobre a dele por um segundo. E depois removeu-a. Richie olhou para o lugar onde os seus dedos tinham tocado. Aquele pequeno gesto perturbou-o muito mais do que deveria. Após o jantar, Isa começou a limpar. Uma marca de flor tinha aparecido de alguma forma perto da sua bochecha. Richie notou novamente. Ele notava demasiado. Ele aproximou-se. Isa olhou para cima. O seu polegar afastou a flor. Nenhum dos dois falou. A sala mudou à volta deles. A respiração de Isa abrandou. A mão de Richie permaneceu perto do seu rosto. O seu olhar desceu para a sua boca. Ela não se moveu. Ele também não. A distância tornou-se menor. Então a porta da frente abriu-se. A voz de Mateu ecoou pelo corredor. Ele estava em casa mais cedo. Claro que estava. Segundos depois, ele entrou na cozinha, parou, viu Richie a centímetros de Isa, olhou para Isa, olhou para Richie, depois saiu lentamente, sem pressa. Isa saltou para trás. Richie fechou os olhos. A voz de Mateu continuou do corredor. Lembrei-me que preciso urgentemente de estar em outro lugar da minha própria casa. Isa cobriu o rosto. Richie olhou para o teto. Mateu afastou-se, a sorrir. O quase beijo foi arruinado. Infelizmente para Richie, a memória não. Naquela noite, ele ficou acordado a pensar na boca de Isa. Ao pequeno almoço, Mateu olhou para ele. Richie olhou de volta. Mateu calmamente passou manteiga na torrada. Nada foi dito. Às 10h15, Mateu encontrou Marco perto do escritório. O meu filho acabou. Marco olhou em direção ao escritório. Problema de negócios. Pior. Mateu sorriu. Ele está apaixonado. Marco permaneceu em silêncio por vários segundos. Então, notei que ele está a jantar. Para Marco de Santis. Essa era praticamente uma declaração emocional. Richie evitou Isa por exatamente um dia. Tecnicamente, ele assistiu a reuniões. Praticamente, todos à sua volta sofreram. Ele estava distraído, irritadiço. A certa altura, Marco perguntou se ele tinha revisto um relatório. Richie disse que sim. Marco fez uma pergunta da primeira página. Richie olhou para ele. Marco pegou de volta o relatório. Às 18h30, Richie estava no carro. Disse para si mesmo que a evitação era inútil. Isso era verdade. Ele não disse para si mesmo que Isa se tinha tornado a primeira pessoa em anos que o conseguia fazer abandonar uma estratégia emocional inteira em menos de 24 horas. Essa parte permaneceu classificada. Na propriedade, ele encontrou Isa a cozinhar. Mateu estava no jardim. Ricky entrou na cozinha. Isa olhou para ele, sem constrangimento. Isso, de alguma forma, tornou-o mais constrangedor. Ele abriu o frigorífico. O que procuras? Água. Ela apontou para a garrafa que ele já segurava. Richie olhou para baixo. Ele tinha esquecido que a tinha pegado. Os lábios de Isa contraíram-se. Ele ignorou-a. 5 minutos depois, ele abriu uma gaveta. O que agora? Nada. Estás à procura de nada. Richie fechou a gaveta. Isa acenou. Muito eficiente. Ele olhou para ela. Ela voltou aos legumes. Esta tornou-se a nova rotina deles. Richie inventava razões para estar na cozinha. Isa desmantelava-as. Mateu
Desfrutava de cada segundo. Eventualmente, ele decidiu que o seu filho precisava de uma aula de culinária. Richie rejeitou a sugestão imediatamente. Mateo ameaçou contar a Isa sobre o verão em que Richie tinha 13 anos e tentou cortar o próprio cabelo. Richie reconsiderou. Isa ensinou-lhe massa. Isso revelou uma falha de caráter inesperada. Richie exigia que tudo fosse exato. As cenouras tinham de corresponder. As fatias de cebola tinham de ser consistentes. As folhas de massa tinham de alinhar. Isa observou-o a medir uma peça contra outra. Sabes que as pessoas vão mastigar isto. Richie continuou a cortar. Essa não é uma desculpa para incompetência. Isa cortou deliberadamente uma torta. Richie olhou para ela. Ela cortou outra. Pior. Os seus olhos apertaram-se. Ela sorriu. Richie consertou ambas. Isa cortou uma terceira. Desta vez ele pegou no pulso dela. Os seus olhos encontraram-se. O humor desapareceu. Os seus dedos permaneceram à volta do seu pulso. Gentil, quente. Isa parou de sorrir. Richie libertou-a lentamente. Nenhum dos dois voltou aos vegetais imediatamente. Mateo, a entrar da sala de jantar, viu a atmosfera. Ele virou-se sem dizer uma palavra. Crescimento. Várias noites depois, Richie levou Isa até ao seu carro. Ele tinha começado a fazer isso todas as noites. Isa tinha parado de perguntar por quê. Naquela noite, a chuva tinha caído mais cedo e o pavimento refletia as luzes do jardim. Chegaram ao carro dela. Ela virou-se. Inspecionas o caminho todas as noites antes de eu sair? Sim. Isso é romântico? Não. Segurança? Sim. Conveniente? A boca de Richie moveu-se. Isa apanhou o quase sorriso. Depois desvaneceu-se. Ele olhou para ela de forma diferente. Mais tempo. Sério. Eu sei a que horas chegas. Isa esperou. Eu sei a que horas sais. A sua expressão suavizou. Richie continuou, porque parar agora seria pior. Quando as reuniões se prolongam, eu sei se ainda estarás aqui. Um pequeno silêncio. Pensei que estava a vir para casa mais cedo por causa do meu pai. O coração de Isa começou a bater mais depressa. Richie aproximou-se. Eu não estava. Lá estava. Sem declaração dramática, sem discurso elaborado, apenas a verdade. A sua mão ergueu-se em direção ao seu rosto. Ele parou antes de a tocar, a esperar. Isa compreendeu. Com todo o poder de Richie, com toda a sua confiança com homens que o temiam, ele não ia assumir isto. Por isso, ela moveu a polegada final sozinha. O seu primeiro beijo foi cuidadoso, quase contido. Então os dedos de Isa tocaram o colarinho aberto da sua camisa. Richie mudou. Não completamente. O seu controlo não desapareceu. Simplesmente suavizou. A sua mão assentou à volta da sua cintura. Ele puxou-a para mais perto. O beijo aprofundou-se. Semanas de olhares, momentos inacabados e viagens ridículas ao frigorífico finalmente desmoronaram-se em algo que nenhum dos dois conseguia fingir que era acidental. Quando se separaram, Isa estava a sorrir. A testa de Richie descansou brevemente contra a dela. Ela sussurrou que ele se tinha tornado inconvenientemente fácil de ler. Richie discordou. Todos sabem. A voz veio de algures atrás deles. Ambos se viraram. Mateo estava dentro da porta aberta. Isa fechou os olhos. A expressão de Richie tornou-se assassina. Mateo levantou ambas as mãos. Vim buscar ar. Na porta. Estava disponível. Isa começou a rir. Richie olhou para ela, depois para o seu pai. Não havia mais dignidade para salvar. Depois disso, o segredo durou menos de 2 dias. Não porque Richie contou a alguém, mas porque ele se tornou péssimo a fingir que Isa era apenas uma funcionária. Ele sabia como ela tomava o seu café. Ela movia-se atrás dela na cozinha com uma mão instintivamente na sua cintura. Ele começou a enviar-lhe mensagens durante as reuniões. Nada importante, geralmente reclamações sobre cogumelos. Uma vez, Isa enviou uma foto de um cogumelo posicionado diretamente no centro do seu prato de jantar. Richie respondeu com uma única palavra: hostil. Isa riu durante 5 minutos. Mateo viu a mensagem. Ele tornou-se intolerável. O romance deles aprofundou-se através de coisas comuns. Isso surpreendeu Richie mais do que tudo.
Ele esperava que a atração parecesse dramática. Em vez disso, o que o afetou foi Isa sentada em frente a ele, a comer torrada, os seus sapatos perto da porta da cozinha, o seu casaco pendurado numa cadeira, a forma como ela roubava pedaços de batata assada e pensava que ele não notava, a forma como ela encolhia os pés debaixo de si no sofá, a forma como ela falava com Mateo quando o homem mais velho ficava quieto a lembrar-se de Sofia, a forma como ela nunca tentava forçar Rishi a ter emoções. Ela simplesmente abria espaço para isso. Uma noite, Isa encontrou Rishi parado na cozinha depois de todos terem ido para cima. Música tocava baixinho de um altifalante. Ela estendeu a mão para a dele. Rishi olhou para ela. Que dança? Eu não danço. Tu és italiano. Isso não é legalmente vinculativo. Isa puxou-o na mesma. Rishi sabia dançar. Claro que sabia. Irritantemente bem. Ela acusou-o de mentir. Ele disse que nunca tinha alegado incompetência, apenas desinteresse. Eles moveram-se lentamente entre a bancada e a mesa de jantar, sem audiência, sem guardas, sem cidade. A certa altura, Isa apoiou a cabeça no peito dele. Rishi fechou os olhos. Algo sobre segurá-la naquela cozinha no meio da casa que ele uma vez evitou parecia perigoso de uma forma que armas nunca tinham sido, porque agora ele entendia o que Mateo tinha perdido. Uma pessoa podia tornar-se parte de um lugar. Então, se desaparecesse, as divisões lembravam-se. O pensamento assustou-o. Ele apertou Isa mais forte. Ela notou, mas não perguntou. Outra noite, ela adormeceu contra ele no sofá depois do jantar. Rishi tinha trabalho em cima. Ele permaneceu onde estava por quase 1 hora porque mover-se significava acordá-la. Marco entrou, viu-os, parou. Rishi olhou para ele. Marco olhou para Isa a dormir contra o seu peito. Depois afastou-se silenciosamente. Mais tarde, Marco insistiria que nada tinha acontecido. Richie respeitou a mentira. Durante várias semanas, as suas vidas tornaram-se estranhamente fáceis. Demasiado fáceis, o que deveria tê-los avisado. O telefonema veio numa terça-feira à tarde. Evan. Isa entrou na despensa para atendê-lo. Quando ela voltou, algo na sua expressão tinha mudado. Rishi notou imediatamente. Mateo notou em segundo. Isa esperou até mais tarde para explicar. Um grupo de restaurantes em Boston estava a abrir um novo conceito. Queriam Isa como chefe executiva. Entrada criativa, salário mais alto, possível parceria. O tipo de oportunidade com que ela tinha passado anos a sonhar. Rishi ouviu sem interrupção. Quando vais responder? Em 2 semanas. Era tudo. Mas algo frio moveu-se pelo seu peito. 2 semanas. Durante meses, Richie tinha começado a medir as suas noites pelo momento em que Isa chegava. Agora, de repente, elas tinham uma data de validade. Richie respondeu à oportunidade de Isa de forma terrível. Não intencionalmente. Essa distinção importava. Ele fez perguntas sensatas. Salário, percentagem de propriedade, duração do contrato, alojamento, subsídio de realocação, se os investidores tinham dívidas existentes. Isa sentou-se em frente a ele a ouvir. Ao perguntar 6, a sua expressão tinha mudado. Rishi notou. O quê? Nada. Isso não é verdade. Isa recostou-se. Eu disse-te que podia mudar-me para outra cidade, e tu tornaste-te um contabilista. A mandíbula de Rishi apertou-se. O que preferirias? Ela queria algo perigosamente simples. Emoção, não estratégia, não permissão. Ela queria saber se o pensamento dela ir magoava-o, mas recusou-se a implorar por isso. Não sei. Richie sabia. Ele simplesmente não conseguia dizer. A ideia de pedir a Isa para ficar fez algo antigo e irracional acordar dentro dele. Ele tinha observado Mateo a perder Sofia, observado o seu pai a tornar-se meio homem durante meses. Richie tinha aprendido a lição errada com o luto. Não precisem do que pode ir embora. Então Isa aconteceu. Agora, o pensamento dela a mudar-se a centenas de quilômetros de distância fazia o seu corpo inteiro rejeitar a possibilidade, mas pedir-lhe para abandonar uma oportunidade que parecia pior. Acho que devias considerar isso seriamente. Isa olhou para ele. É só isso. A garganta de Rishi apertou-se. O que queres que eu diga? Ela abanou a cabeça.
Nada. Essa palavra seguiu-o durante 2 dias. Nada. A propriedade tornou-se desconfortável. Não hostil, apenas cuidadosa. Isa ainda cozinhava. Rishi ainda chegava à casa cedo. Mateo ainda comia. Mas algo entre Richie e Isa tinha se tornado inacabado. Eles beijavam-se menos. Não porque a atração desapareceu, porque nenhum dos dois sabia o que vinha depois. Então, uma noite, Isa finalmente disse: "Não preciso que me ordenes a ficar." Richie olhou para ela. "Eu não o faria, mas eu gostaria de saber se queres que o faça." Essa era a ferida. Direta, impossível de negociar. Richie desviou o olhar. O peito de Isa apertou-se. Ela interpretou mal o seu silêncio. "Vejo." "Não." Richie levantou-se. Por um momento, o intimidante chefe da máfia desapareceu. O que restava era um homem a lutar para dizer algo simples. Se te pedir para ficares e tu o fizeres, um dia perguntar-te-ás em quem te terias tornado se tivesses partido. Isa observou-o. Richie continuou. "E se te pedir para ficares, e ainda assim fores embora?" Ele parou. Lá estava. O verdadeiro medo, não o sacrifício, a rejeição. A raiva de Isa suavizou. Richie olhou para ela. "Não sei qual possibilidade detesto mais." Ela compreendeu-o então. Ele não era indiferente. Ele estava aterrorizado. Mateo descobriu a discussão na manhã seguinte. Ele ouviu o lado de Isa, depois o de Richie, e depois declarou ambos exaustivos. Isa olhou fixamente. Richie cruzou os braços. Mateo apontou para o filho. "Acreditas que dar-lhe liberdade significa fingir que não te importas com o que ela escolhe?" Depois para Isa. "E acreditas que porque ele não está a expressar pânico corretamente, ele não o sente?" Nenhum dos dois falou. Mateo suspirou. Sofia devia estar aqui. Ela gostava de desastres emocionais desnecessários. Apesar de si mesma, Isa sorriu. O rosto de Mateo suavizou. Então ele olhou para Richie. "Conta-lhe a verdade, não escolhas por ela." Essa frase seguiu Richie o dia todo. Conta-lhe a verdade. Às 18 horas, ele tinha encerrado outra reunião mais cedo. Desta vez, Marco nem sequer fingiu surpresa. Richie conduziu para casa. As luzes da cozinha estavam acesas. Isa estava na bancada a embalar vários livros de culinária numa caixa. A visão parou. As suas coisas a sair. Não. Richie entrou. Isa virou-se. A cena espelhou quase as primeiras semanas. Mesma cozinha quente, mesma bancada, mesma mulher. Silêncio diferente. "Estás cedo." Richie olhou para ela. Pela primeira vez, ele não se escondeu atrás do trabalho. "Eu sei." Ela esperou. Ele aproximou-se. "A primeira vez que vim para casa mais cedo, disse a mim mesmo que era porque o meu pai estava a comer novamente." Isa não disse nada. "Da próxima vez, disse a mim mesmo que precisava de verificar a sua medicação." Mais um passo. A terceira vez. Sabia que isso não era verdade? Os olhos de Isa encheram-se. A voz de Richie baixou. "Eu sabia a que hora saías. Sabia que se esperasse mais uma hora, entraria numa cozinha vazia." Ele olhou à volta da sala. "Mudaste esta casa antes que eu percebesse que me estavas a mudar." Isa engoliu. Richie parou à frente dela. "Não quero que vás para lá. Simples, aterrador, honesto. Mas não te vou pedir para desistires de algo que queres porque finalmente aprendi a voltar para casa." Uma lágrima escorreu pela bochecha de Isa. Richie afastou-a. "Eu amo-te." Isa fechou os olhos brevemente. Semanas de incerteza desmoronaram-se. Ela beijou-o, sem hesitação. Richie puxou-a contra si. Tudo o que não fora dito passou entre eles de uma vez. Medo, alívio, desejo, a ridicularidade de dois adultos a precisarem de Mateo Valente para explicar a comunicação. Quando se separaram, Isa apoiou a testa no peito de Richie. Então riu baixinho. "O quê? Eu não aceitei Boston." Richie ficou imóvel. Ela explicou o que tinha descoberto ao rever a oferta final. A posição parecia impressionante, mas os investidores queriam controlo. As suas receitas, a sua imagem, o seu nome, não o seu sonho. Ela dirigiria a cozinha, mas o restaurante nunca seria realmente dela. Durante anos, Isa tinha acreditado que qualquer oportunidade com o título certo significava que ela estava a avançar. Agora,
Ela não tinha a certeza. O seu sonho real nunca tinha sido Boston. Tinha sido a posse, um lugar que ela construiu, o seu próprio. A mente de Rishi imediatamente começou a calcular propriedades. Isa viu acontecer. Não. Rishi parou. Não disse nada. A tua cara. Ele expirou, depois corrigiu-se. O que precisas? Isa sorriu. Essa pergunta mudou tudo. Não o que te posso dar. Não o que posso comprar. O que precisas? Ela estendeu a mão para a dele. Preciso de descobrir isso. Rishi acenou e, pela primeira vez, permitiu que alguém que amava tivesse um problema sem o tirar imediatamente. 2 dias depois, Isa recusou Boston. Não por Rishi, não por Mateo, por ela mesma. Ela queria construir algo com o seu próprio nome. Rishi esteve ao lado dela quando ela fez a chamada. Ele não disse nada. Ele simplesmente apertou a mão dela. Então Mateo entrou a carregar 3 listas de restaurantes. Isa olhou fixamente para ele. Rishi olhou fixamente para ele. Mateo parecia ofendido. O quê? Sou idoso, não inútil. O próximo capítulo das suas vidas começou antes que qualquer um deles o percebesse. Isa encontrou o restaurante 11 dias depois. Rishi odiou-o imediatamente. Foi assim que Isa soube que tinha potencial. Ficava num canto tranquilo a 20 minutos da propriedade Valente. O edifício era velho. A placa era pior. Uma janela recusava-se a fechar completamente. A cozinha precisava de equipamento novo. A sala de jantar continha papel de parede que parecia ter sobrevivido a vários governos. Isa caminhou por ela com os olhos a brilhar. Rishi seguiu-a com preocupação crescente. Este lugar precisa de trabalho. Eu sei que o sistema elétrico é velho. Eu sei que o armazenamento é inadequado. Eu sei. Rishi olhou para ela. Ela virou-se num círculo lento. É isto. Ele olhou para a moldura rachada. Isa sorriu. Rishi suspirou. Foi isso. Ele podia ter comprado algo maior, mais novo, mais impressionante. 6 meses antes, ele teria feito isso. Agora ele perguntou com o que ela precisava de ajuda. Revisão de contrato, fornecedores, empreiteiros, segurança, negociado cuidadosamente porque Isa não tinha intenção de transformar o seu restaurante numa fortaleza. Rishi respeitou isso, embora uma câmara discreta se tenha tornado 3. Isa descobriu as 2 outras. Rishi alegou coincidência. Ela ameaçou colocar cogumelos no jantar dele por 1 semana. 2 câmaras desapareceram. Compromisso. A renovação tornou-se o período mais doméstico da vida adulta de Rishi. Ela carregava caixas, montava prateleiras, discutia com eletricistas. Isa descobriu que ele conseguia reparar quase tudo, exceto pintura. Rishi acreditava que conseguia pintar. Essa crença não era apoiada por evidências. Uma tarde, Isa entrou na sala de jantar e parou. Uma secção inteira da parede estava irregular. Não dramaticamente, apenas o suficiente para fazer o olho sofrer. Rishi estava por perto a segurar um rolo. Ela olhou para a parede, depois para ele. O quê? Nada. O quê? Isa sorriu docemente. É lindo. Rishi apertou os olhos. Mais tarde, ela moveu uma estante alta para a frente da secção. Mateo chegou. Ele entrou na sala, viu a estante, moveu ligeiramente a cabeça, viu a parede, depois olhou para Rishi. Ataque inimigo. Isa emitiu um som algures entre uma gargalhada e uma tosse. Rishi olhou para o seu pai. Mateo afastou-se completamente satisfeito. O restaurante gradualmente tomou forma. Iluminação quente, madeira escura, prateleiras abertas, um pequeno balcão perto da cozinha. Nada ostensivo, nada concebido para impressionar as pessoas antes que elas provassem qualquer coisa. Parecia que Isa o amava porque o amava. Ele também adorava vê-la dentro dele. Ela tornou-se mais confiante todos os dias, discutindo menus, escolhendo fornecedores, treinando pessoal, discutindo cadeiras. Para um homem habituado ao poder, Rishi descobriu algo inesperado. Ver Isa construir a sua própria coisa era mais satisfatório do que dar-lhe algo pronto. Então veio o último segredo de Mateo. Aconteceu 3 noites antes da inauguração. Eles estavam a jantar dentro do restaurante inacabado. Takeaway. Ironia das ironias,
Isa tinha estado demasiado ocupada para cozinhar. Mateo olhou à volta da sala, depois para ela. Eu conhecia-te antes do Richie. Isa franziu o sobrolho. Richie parou de comer. O quê? Mateo pareceu subitamente interessado no seu guardanapo. Meses antes de Isa alguma vez se candidatar à posição de cozinheira privada, Mateo tinha visitado um café sozinho. O seu motorista tinha se atrasado. Mateo sentiu tonturas enquanto esperava. Não seriamente. Baixo nível de açúcar no sangue, idade, teimosia. Ele sentou-se. Isa estava a trabalhar nas proximidades. Ela não sabia o nome dele. Ela trouxe água, depois comida, ficou com ele até o seu motorista chegar. Mateo tentou dar-lhe uma gorjeta avultada. Ela recusou. Semanas depois, Richie começou a procurar alguém para cozinhar na propriedade. Mateo viu a candidatura de Isa. Ele reconheceu-a. Ele garantiu que Richie a entrevistasse. Silêncio. Isa olhou fixamente. Richie virou-se lentamente para o seu pai. Organizaste isto. Mateo pareceu ofendido. Eu selecionei uma cozinheira. Rejeitaste 6 pessoas. Eram inadequadas. Chamaste a sopa de um homem um insulto à agricultura. Era. Isa começou a rir. Richie não o fez. Ainda não. Estavas a fazer de casamenteiro? A expressão de Mateo tornou-se digna. Absolutamente não. Pausa. Inicialmente. Isa riu mais alto. Richie recostou-se e olhou para o teto. Mateo continuou como se estivesse a apresentar uma defesa legal. Ele tinha escolhido Isa porque ela tinha sido gentil com ele quando acreditava que ele não era ninguém importante. Sem nome valente, sem mansão, sem dinheiro a ganhar, apenas um homem mais velho a sentir-se indisposto. Isso, disse Mateo em voz baixa, era a pessoa que eu queria na minha casa. O humor desvaneceu-se. Os olhos de Isa suavizaram. Mateo estendeu a mão pela mesa e tocou na dela. O que aconteceu com o meu filho depois não foi da minha responsabilidade. Richie olhou para ele. Mateo considerou talvez 15%. 30, 20, 40. Mateo pareceu ofendido. Isa enxugou lágrimas de riso dos olhos. A negociação continuou até Richie finalmente desistir. Mas mais tarde, naquela noite, a conduzir para casa, ele compreendeu algo. Mateo tinha escolhido Isa por quem ela era quando ninguém importante estava a ver. Richie tinha se apaixonado por ela por quase exatamente a mesma razão. Na noite seguinte, Isa chegou ao restaurante tarde. Amanhã era o dia da inauguração. Ela esperava a escuridão. Em vez disso, uma luz quente brilhava através das janelas. O carro de Richie estava lá fora. Ela entrou. A sala de jantar estava vazia. Então ela sentiu um cheiro. A sua expressão mudou imediatamente. Alho queimado. Não completamente queimado, mas preocupante. Isa seguiu o cheiro para a cozinha. Richie estava junto ao fogão com as mangas arregaçadas. Havia farinha num dos antebraços. Uma frigideira estava por perto. Um prato tinha sido arranjado na bancada. Isa parou. O que aconteceu? Richie parecia ofendido. Jantar? Eu quis dizer para a cozinha. Os olhos de Richie apertaram-se. Isa mordeu o lábio para conter um sorriso. Ele tinha cozinhado para ela sozinha, aparentemente, embora uma chamada de emergência para Mateo possa ter ocorrido. Isa sentou-se. Richie colocou o prato à sua frente. Massa, vegetais, frango. Parecia respeitável, na maior parte. Ela deu uma dentada. Richie observou-a. A sua expressão permaneceu muito imóvel. Bem, eu mastiguei, engoli e depois olhei para ele. O quão apegada estás à honestidade? A cara de Richie mudou. Ela irrompeu em gargalhadas. O frango estava ligeiramente seco. A massa tinha perdido toda a integridade estrutural. O alho tinha definitivamente visto coisas, mas Isa deu outra dentada. Depois outra. Richie observou. Algo na sua expressão suavizou. Meses antes, ela tinha entrado na sua casa porque Mateo precisava de alguém para cozinhar para ele. Então ela tinha notado que Richie não estava a comer, por isso alimentou-o também. Sem expectativa, sem declaração, apenas pratos deixados em frigoríficos. Agora Richie tinha passado uma noite inteira parada na cozinha dela a tentar fazer a mesma coisa por ela. Os olhos de Isa encheram-se.
Rishi notou. Foi mal? Ela riu através das lágrimas. Não, claramente foi. Foi. Richie olhou fixamente. Ela estendeu a mão para dele. Mas adorei. Isso não faz sentido. Para mim faz. Richie olhou para suas mãos unidas. Isa compreendeu o que a refeição significava. Richie tinha passado a sua vida a proteger pessoas resolvendo tudo à volta delas. Dinheiro, segurança, problemas. Mas Isa tinha lhe ensinado outra linguagem. Aparecer. Ele tirou algo do bolso. Isa olhou imediatamente para baixo. Rishi notou. Não um anel. As suas sobrancelhas levantaram-se. Isso pareceu suspeitosamente específico. Isa continuou. Ele entregou-lhe um pequeno cartão de crédito. Ela abriu-o. Uma reserva escrita à mão. Sexta-feira, 19 horas, mesa para 3. Ela olhou para cima. Rishi explicou. Durante anos, as sextas-feiras pertenciam ao trabalho, negociações, jantares. Ele mal se lembrava. Reuniões que pareciam sempre urgentes até a próxima reunião urgente aparecer. A partir de agora, a sexta-feira pertencia aqui. Mateo, Isa, Richie. A garganta de Isa apertou-se. E se algo importante surgir? Richie olhou à volta do pequeno restaurante, depois para ela. Pode esperar. Essas 3 palavras significaram mais do que qualquer presente caro que ele pudesse ter comprado. Porque para Richie Valente, nada esperava. Até agora. A noite de abertura chegou. O restaurante estava cheio. Não porque Richie ameaçou alguém. Isa tinha o feito prometer. As pessoas vieram porque a comida era boa, porque o ambiente era acolhedor, porque Isa se movia entre as mesas como se tivesse nascido naquele espaço. Mateo sentou-se à sua mesa designada, agindo como se possuísse pessoalmente 20% do restaurante. Ele não tinha contribuído financeiramente para nada. Isso não afetou a sua confiança. Marco sentou-se ao seu lado. Rishi chegou às 18h42, cedo novamente. Ele ficou perto da porta por um momento. Isa estava atrás do balcão, a rir com o empregado de mesa, o seu avental atado à volta da sua cintura curvilínea, o cabelo preso descuidadamente, luzes quentes atrás dela. Por um estranho segundo, Richie viu a primeira noite novamente, a cozinha valente, Mateo a rir, Isa a picar ervas, ele parado na porta, a fingir que tinha vindo para casa para outra pessoa. Isa sentiu-o. Ela olhou para cima, sorriu. Está cedo. Mesmas palavras. Vida diferente. Rishi caminhou em direção a ela. O jantar não está pronto. Eu sei. O teu pai nem sequer chegou ainda. Atrás dele, Mateo limpou a garganta ruidosamente. Isa olhou à volta. Mateo estava absolutamente lá. Richie ignorou-o. Isa riu. Então ela olhou de volta para Richie. Então por que está cedo? Meses antes, essa pergunta deixara-o sem resposta. Agora, Richie não hesitou. Ele aproximou-se. O seu braço assentou naturalmente à volta da sua cintura. Porque tu estás. A expressão de Isa suavizou. Mateo gemeu da mesa. Se o romance acabou, alguns de nós estão a morrer à fome. Isa riu contra o peito de Richie. Richie fechou os olhos. Marco olhou para o menu, escondendo um sorriso. O jantar chegou. 3 pratos, 3 cadeiras, nenhuma vazia. E alguras entre Mateo a queixar-se que a sua porção era suspeitosamente saudável, Isa a ameaçar remover a sobremesa e Richie a roubar silenciosamente comida do prato dela, a família Valente tornou-se algo que não era há anos. Barulhenta, calorosa, viva. Richie ainda dirigia a organização. Homens ainda o temiam. Reuniões ainda paravam quando ele entrava. Os seus inimigos não descobriram de repente que ele se tinha tornado agradável, mas descobriram um facto invulgar. Às sextas-feiras, Rishi Valente saía cedo, sempre. Havia emergências ocasionais, negociações sérias, problemas inesperados. No entanto, de alguma forma, às 19 horas, o sedã preto aparecia geralmente em frente ao restaurante de Isa, porque anos antes, Richie tinha aprendido a proteger uma família. Isa ensinou-lhe como fazer parte de uma. Ele tinha contratado uma cozinheira curvilínea, porque o seu pai solitário precisava de alguém do outro lado da mesa do jantar. Ele pensou que estava a resolver o problema de Mateo. Em vez disso,
Isa Reis entrou na sala mais silenciosa da vida de Richie Valente, acendeu o fogão, encheu-a de risos e deu ao chefe frio da máfia algo que ele não se apercebia que lhe faltava. Uma razão para parar de trabalhar. Uma razão para observar o relógio. Uma razão para voltar para casa. E Richie Valente, um homem que outrora acreditou que todo o problema importante deveria ser resolvido imediatamente, finalmente descobriu que havia uma coisa importante o suficiente para fazer tudo o resto esperar. Ela. Se a história de Richie e Isa vos manteve a assistir até ao fim, mostrem algum amor carregando no botão de gosto e subscrevendo para mais histórias inesquecíveis de romance mafioso, cheias de perigo, suspense, humor inesperado e amor poderoso. Deixem também o vosso país ou cidade abaixo. Adoraria ver de onde toda a gente está a assistir.